São 8 horas e 14 minutos da manhã. Nós vamos conversar agora com o embaixador Rubens Barbosa. O nosso assunto é a eleição dos Estados Unidos, um dos grandes acontecimentos desse ano de 2024, se não for o mais importante deles. Afinal de contas, os americanos vão às urnas para definir nesse ano de 2024 o próximo presidente da República. Embaixador Rubens Barbosa é um especialista nas questões da política internacional, principalmente dos Estados Unidos. Para nossa satisfação, está ao vivo comigo e com o Cláudio Zaidan nessa manhã aqui no Jornal Gente. Tudo se desenha para termos novamente uma disputa entre Joe Biden e Donald Trump, professor? Seja bem-vindo aí, bom dia ao senhor. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Olha, é muito cedo ainda para dizer isso, né? Porque as incertezas cercam muito essas eleições nos Estados Unidos, né? Porque a judicialização do processo é um fato, né? Há 2 estados que já proibiram a inclusão do nome do Trump nas cédulas eleitorais americanas. Esse assunto vai ser levado à Suprema Corte, né? E nós vamos ter que aguardar aí todo mês de janeiro, talvez, para saber o que a Suprema Corte vai dizer. Se a Suprema Corte mantiver o ticket, né, eleitoral com o Trump, aí sim teremos a repetição da última eleição com Trump versus Biden. E a incerteza continua muito grande, tanto pela situação do Trump como pela própria situação do Biden. Embaixador Rubens Barbosa, o senhor citou a situação do Biden, né? No mês passado, no final do ano, a Câmara dos Representantes autorizou que suas comissões investiguem a fundo todas as denúncias contra Joe Biden, também contra Hunter Biden, seu filho, que é uma espécie de catalisador aí de todas essas ações, está envolvido em todas elas. Há denúncias muito sérias de uso do cargo de vice-presidente, quando ele era vice do Obama, para conseguir dinheiro para a família na Ucrânia, na Romênia e na China. E, além disso, há denúncias sérias com relação a tráfico de influência do Joe Biden no governo Obama, mas também agora já como presidente. E, claro, ainda que ao fim de todo esse processo a Câmara autorize o julgamento é no Senado. E no Senado, os democratas têm maioria. Então, provavelmente acontecerá o que aconteceu com Bill Clinton, com Trump 2 vezes, né? Tendo maioria no Senado, evita-se o impeachment. O senhor acredita que, insisto, claro que dificilmente ocorrerá impeachment, tudo indica que não, mas o processo em si desgasta um pouco mais Joe Biden perante o eleitorado? Olha, eu acho que esse foi um exemplo de uma atividade política visando prejudicar o presidente, não é? Como você disse, eu não acredito que vá acontecer nada, não é? O Senado vai impedir. O Biden está sendo apresentado, né, de uma maneira muito desgastante pela própria ação dele, não é? Ele vai estar este ano com 81 anos de idade. Ele, enfim, apresenta sinais, né, de fraqueza. Então, é esse que é o grande desgaste dele. Agora, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, a situação política é muito dividida, entendeu? Então, o quadro eleitoral, sendo Biden e Trump, apesar das limitações, das fraquezas e todos os problemas que cercam tanto uma candidatura quanto outra, o voto vai ser decidido na base da polarização, na minha visão, né, da radicalização. A situação lá é mais grave até do que aqui no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil nós estamos vendo esse processo de polarização, de radicalização entre 2 grupos, e lá a mesma coisa. E com o agravante que lá há outros problemas que a gente não tem aqui, né? Por exemplo, a questão da imigração, que hoje é muito forte lá nos Estados Unidos, com grandes repercussões em todas as áreas econômicas, sociais e tal.
Então, é um problema muito complicado. A pessoa, né, tanto do Trump quanto do Biden, mas dependendo da decisão do Supremo, esse vai ser o quadro eleitoral americano, que, dependendo do resultado da eleição, tem profundas consequências sobre o mundo inteiro, né? Nós vamos ver uma situação de mudanças profundas no caso da eleição do Trump para a presidência agora em novembro desse ano. Embaixador, o senhor viu ao longo do tempo, né, muitas mudanças aí no Partido Democrata e no Partido Republicano, surgimento de lideranças. Por que nós temos hoje uma carência, né, do surgimento de novas lideranças na política? Há algum fenômeno, algum ponto que possa justificar a ausência de nomes que poderiam fazer frente aí nas primárias, tanto de um partido como de outro? Olha, esse é um fenômeno que está ocorrendo em muitos países. Aqui no Brasil, nós estamos vendo isso também. Não há lideranças fortes, nem no judiciário, nem no legislativo, nem no governo, nem no meio empresarial, nem em lugar nenhum. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você vê, estão começando agora a aparecer essas prévias, né, e as discussões dentro do Partido Republicano e do Partido Democrata. Você vê que as lideranças são muito fracas, né? Hoje você está vendo despontar no Partido Republicano, se houver algum problema com o Trump, duas lideranças apenas, né? O governador da Flórida, o DeSantis, e a Nikki, né? A Haley, que foi governadora da Carolina do Sul. Mas você vê nos debates, né? Eles são muito fracos, né? Não tem carisma, não tem propostas firmes. Do lado democrata, a mesma coisa. Se o Biden, por uma razão qualquer de saúde ou de qualquer impedimento dele, não puder disputar a eleição, você não tem um nome, porque a vice-presidente, a Kamala Harris, que era uma expectativa, né, desapareceu politicamente, né, sumiu do mapa. Você não tem lideranças nos Estados Unidos emergindo. É a mesma coisa aqui no Brasil, a mesma coisa em alguns países da Europa. Nós estamos num problema sério de liderança, de renovação de nomes, né? E eu acho que esse problema é muito sério aqui no Brasil e nos Estados Unidos. São problemas muito semelhantes que é difícil você explicar, não é? Por que aqui no Brasil não emergem lideranças? É difícil você imaginar, porque lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não é? Você não tem no meio congressual, não é? Que é a força dos Estados Unidos, você não tem nenhuma liderança. Vocês viram o que aconteceu agora na presidência, né, do Speaker, né, da Câmara dos Comuns, lá da Câmara dos Representantes. Quer dizer, houve 2, 3 eleições, 10, 15 rodadas, né, sem que emergisse alguém com uma força para se impor, né, com uma liderança forte. Mesmo o atual, ele foi eleito, mas é um homem do Trump que desapareceu também, não tem liderança nenhuma. Então, é um problema sério essa questão da renovação de lideranças, e eu acho que o problema americano é muito semelhante ao que ocorre hoje aqui no Brasil. Embora a escolha nas primárias passe ali pelo crivo do povo, né? E aí, dependendo do estado, tem estado em que um eleitor registrado no Partido Republicano pode participar da primária democrata, tem estado que não, só quem é registrado. Enfim, cada estado tem suas regras. Mas apesar desse processo formalmente democrático de escolha dos candidatos, não é escolha do partido, é escolha de seus filiados, ou às vezes até no universo maior, embaixador, há denúncias feitas por alguns jornalistas, inclusive um que os brasileiros conhecem bem, o Greenwald, de que a cúpula do Partido Democrata ela tem boicotado desde o início a candidatura do Robert Kennedy Jr. e privilegiando, em todos os aspectos, a candidatura do próprio Joe Biden à reeleição. Eu me lembro que em 2008, a cúpula
tomou as rédeas para que a Hillary fosse a escolhida. Mas o Obama atropelou todo mundo. O processo popular levou o Obama a ser o candidato do partido, depois ganhou a eleição. O senhor tem visto isso também? O Robert Kennedy deixa de ser uma alternativa real até por esse boicote realizado pela cúpula partidária? Olha, o Robert Kennedy apareceu como um candidato da direita dentro do partido, né? Da extrema direita dentro do partido. E a gente sabe que o Partido Democrata, a maioria deles é de centro, centro-esquerda, né? Não é de direita, como é o Partido Republicano. Então, o Kennedy procurou ocupar um espaço por causa da fragilidade, justamente, do Biden, né? Mas a cúpula do partido, sendo realista, quer o Biden como candidato, porque ele já está lá, tem força e já ganhou do Trump uma vez, eles não estão facilitando a vida do Robert Kennedy. Mas ele não teria, dentro do Partido Republicano, do Partido Democrata, na minha visão, a chance, né, de se impor por causa das posições dele, né? As posições dele não coincidem com a tendência majoritária do Partido Democrata. Embaixador Rubens Barbosa está conversando conosco sobre a eleição americana de 2024. Para nós, brasileiros, o que muda na nossa vida se Joe Biden for reeleito ou se o Partido Republicano voltar ao poder com ou sem Donald Trump, professor? Eu acho que se o Trump ganhar, a repercussão vai ser global, entendeu? O Brasil não teria lá, como na Argentina, um presidente de coloração ideológica diferente do presidente brasileiro. Mas eu acho que, em termos de relação bilateral, isso não afetaria, na minha visão, as relações econômicas, comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, o Brasil poderia ficar afetado indiretamente pelas grandes transformações que ocorreriam no mundo se o Trump ganhasse, a começar pela guerra da Ucrânia, né? Certamente o Trump retiraria o apoio, o que facilitaria a vida do Putin, né, contra o governo da Ucrânia. E também haveria uma radicalização em relação à China, que poderia ter também consequências mais globais. Então, eu acho que o problema da vitória do Trump tem que ver mais com a situação global do que com a situação bilateral. Eu acho que o Brasil, se o Trump for eleito, o Brasil vai ter uma relação pessoal entre os presidentes mais difícil, né? Como existe hoje no caso do Milei na Argentina. Mas isso não vai impedir a relação de Estado para Estado, como não está impedindo na Argentina. Acho que não vai ter problema do relacionamento bilateral. Eu acho que sim, vai ter um grande impacto global na economia mundial, nas relações internacionais, na ordem global, com transformações que é difícil prever hoje, porque entraria a questão do relacionamento dos Estados Unidos com a Europa, com a OTAN, não é? O Tratado do Atlântico Norte, essa questão da guerra, Israel ficaria fortalecido, enfim, você teria mudanças muito importantes no mundo que afetariam todos os países, inclusive o Brasil. Aliás, só um pormenor aqui, né? Embaixador e Pedro Campos. Essas relações pessoais às vezes surpreendem, né? O presidente dos Estados Unidos, que tinha uma relação mais amistosa no trato pessoal com o Lula, foi o George Bush Filho. O Bush Filho e o Lula, houve uma simpatia mútua, né? É um negócio que não se explica, não é previamente determinado. E com Obama, inclusive, principalmente no começo, a relação do Lula era mais difícil do que havia sido com o Bush Filho, né? Assim como Reagan e Gorbachev se entenderam, surpreendentemente, né? Ali na metade dos anos 80. Então, o embaixador tem experiência pessoal, sabe disso muito melhor que a gente. As relações pessoais, às vezes,
transcendem aquilo que se espera no campo ideológico, não é, embaixador? Eu fui testemunha disso quando estava como embaixador em Washington, né? Eu fui nomeado pelo presidente Fernando Henrique, participei da relação durante o governo Clinton, né? Durante 3 anos e pouco, e depois o presidente eleito, né, Lula, decidiu me manter em Washington, e eu organizei várias visitas dele lá com o Bush, como você falou. Realmente houve uma química muito boa entre eles. E só a título de anedota, né, na primeira conversa do Bush com o Lula, o Bush, para quebrar o gelo, virou para o presidente Lula e disse assim: presidente, o senhor sabe que nessa cidade aqui tem muita gente que acha que eu não posso me dar com o senhor, mas nós estamos aqui para provar que eles estão errados. Nós vamos fazer uma ação conjunta muito importante. Quer dizer, de saída, ele quebrou o gelo com o Lula e realmente foi uma relação muito franca, muito aberta, né? Dos dois lados. A pena que a gente não pôde aproveitar tudo que foi feito na época, né? Teve muita coisa que foi feita que não foi levado adiante depois. Embaixador Rubens Barbosa, nessa eleição de 2024, o senhor acredita que as questões nacionais estarão mais presentes nessa campanha do que a pauta internacional? Porque, como já ressaltamos aqui ao longo dessa entrevista várias vezes, esse é o cargo político mais poderoso do mundo. Então, é claro que questões externas aos Estados Unidos também permeiem a campanha eleitoral. Mas eu digo isso porque desde a pandemia, os americanos passaram a conviver com um período econômico que não condiz com o passado recente. Taxas de juros, inflação, assuntos, né, que não permeavam muito a vida dos americanos, que agora preocupam muitas dessas famílias. Essa questão econômica em toda eleição acaba ganhando peso. Vai ser mais importante discutir isso do que questões internacionais ligadas à presença dos Estados Unidos? Eu acho que vai ter uma presença muito forte na eleição a relação com a China. O Trump vai basear muito a campanha dele nessa campanha contra a China. Até o slogan, né? Torne os Estados Unidos se tornar grande novamente, né? Quer dizer, dizendo que com o Biden os Estados Unidos se apequenou justamente pela relação com a China. Enfim, eu acho que a parte internacional vai estar muito presente nessa eleição ao lado, inclusive porque o outro tema que vai estar muito presente tem que ver com a parte internacional também, que é a questão da imigração, né? São os dois grandes temas, né? A questão da imigração e a questão da China, Taiwan. Então, isso tudo vai ser trazido à discussão durante a campanha eleitoral. Acho que vai ser um misto, mas nos Estados Unidos, como a maior superpotência, né, global, com interesse em todo mundo, a parte de política externa, de defesa, vai estar sempre muito presente, entendeu? Isso é normal e vai se repetir agora, justamente porque o Biden tentou agora, ultimamente, acomodar, não é, a situação com a China, e o Trump, que foi quem começou essa disputa, né, comercial, tecnológica e tal, com a China, quando ele era presidente, eu acho que isso tudo vai voltar. Então, eu acho que a relação com a China vai estar muito presente na campanha eleitoral. Conversamos aqui no Jornal Gente nessa manhã com o embaixador Rubens Barbosa sobre a eleição americana de 2024. Foi um prazer tê-lo conosco. Até uma próxima oportunidade, embaixador. Muito obrigado. Obrigado pelo interesse de vocês. Bom dia. E bom ano para todos. Igualmente.